Oi, eu sou Gustavo Cunha e o primeiro trailer de Supergirl chegou e o que realmente chama atenção não são apenas os efeitos visuais, né, ou aquela ação cósmica, mas sim a promessa de uma personagem radicalmente diferente do que a gente conhece. Esquece aquela imagem da prima boazinha do Superman. O trailer revela uma Kara Zor-El muito mais complexa, sombria e fascinante, forjada por uma tragédia que redefine o que significa ser um sobrevivente de Krypton. O filme, que tem o lançamento previsto para 26 de junho de 2026, se afasta das interpretações mais solares da personagem, por assim dizer, né, para abraçar ali a totalmente excelente minissérie de 2021 Supergirl Woman of Tomorrow, do Tom King e do Bill Evely. Bom, a principal diferença dessa Supergirl, interpretada pela queridíssima Millie Alcock, é a origem profundamente traumática que ela tem, que vai muito além da simples perda do planeta natal, né? O trailer confirma que o filme vai explorar esse estresse pós-traumático da Kara de uma forma visceral, né? O que acontece é que, diferentemente do primo dela, o Kal-El, que foi enviado à Terra ainda bebê, a Kara era mais velha e testemunhou a destruição de Krypton de uma maneira muito mais lenta e muito mais agonizante. O filme vai adaptar a história de Argo City, a cidade natal da Kara, que sobreviveu à explosão inicial de Krypton. Eu não sei como vai ser a adaptação, mas eu tô torcendo para que seja parecida com o que aconteceu nos quadrinhos, porque, caríssimo gafanhoto, Argo City não sobreviveu à explosão de Krypton, ela só morreu mais devagar. Quando o planeta se partiu, a cidade foi arrancada da crosta como uma lasca de mundo. O que sobrou continuou existindo por um único motivo: Zor-El, o pai da Kara, se recusou a aceitar o fim e ergueu uma bolha de atmosfera artificial ao redor da cidade, um céu falso, um último suspiro. Por um tempo, funcionou. A cidade flutuava no vazio com um brilho teimoso, só que a morte é paciente e ela tem um senso de humor cruel. Vagando pelo espaço, o pedaço de Krypton que sustentava Argo City começou lentamente a se transformar em Kryptonita. Não era um inimigo batendo a porta, você entende? Era o próprio chão, a própria estrutura da cidade, envenenando e matando devagar os sobreviventes. Zor-El revestiu o chão com chumbo, criando uma blindagem para tentar bloquear a radiação. E então veio a última martelada do destino, uma tempestade de meteoros, rochas sem piedade atravessando a blindagem, abrindo feridas no casco da cidade e deixando a radiação voltar como uma sentença. A Kara assistiu a civilização dela, os amigos dela e a família dela, incluindo a mãe, a Lura e Nzé, sucumbirem a esse sofrimento prolongado. Zor-El entendeu que não havia mais como consertar Argo City, não há tempo. Não daquele jeito. Ele fez então a única escolha que um pai poderia fazer. Com o pouco recurso que restava, ele construiu uma nave para um único passageiro, um único bilhete de salvação, e colocou a filha dele ali dentro. A Argo City ficou para trás, ainda flutuando, mas agora sem um futuro, um monumento à teimosia kryptoniana, à dor de ter sobrevivido apenas o suficiente para ver o fim chegar novamente, mais lento, mais frio, mais definitivo. No trailer, a gente tem um momento em que a Kara está acompanhada ali de outros do povo dela, levando um caixão. A pessoa lá dentro talvez tenha sido a primeira vítima do envenenamento. Imagina isso, cara, o último pedaço do seu planeta lentamente se tornando venenoso para você. Entender o destino de Argo City nos ajuda a entender por que a Kara é fundamentalmente diferente do Kal-El. Essa experiência devastadora deixou a menina com um profundo transtorno de estresse pós-traumático, uma cicatriz psicológica que diferencia fundamentalmente a origem dela da criação idealista do primo na Terra. A dor dela não é uma memória distante, você entende, mas um tormento constante. Como ela mesma afirma no trailer, numa citação direta lá do quadrinho, Krypton não foi perdido em um dia, os deuses não são tão bondosos assim. Então essa origem redefine a personagem, ela não apenas é uma heroína com superpoderes, é uma sobrevivente endurecida, cuja força moral vem mais da superação de um trauma inimaginável, tornando a jornada da Supergirl muito mais complexa. Tudo bem, cara, aqui é crucial a gente distinguir Argo City da cidade engarrafada de Kandor, certo? Enquanto que Kandor foi uma cidade kryptoniana encolhida e adicionada à coleção do vilão Brainiac antes da destruição do planeta, Argo City representa a casa que a Kara perdeu de forma gradual e torturante, né? Moldando a personalidade cínica e endurecida que a menina tem. Então são duas coisas diferentes, tá bom? Bom, a narrativa desse filme vai ser uma adaptação direta da premissa de Woman of Tomorrow, que o próprio autor, Tom King, descreve como uma
homenagem ao clássico faroeste de bravura indômita, né? A história é contada sob a perspectiva de uma jovem alienígena, a Ruthie Marie Knoll, interpretada pela Eve Ridley, que busca vingança pela morte do pai dela, assassinado com a própria espada. Para isso, ela procura contratar um caçador de recompensas, né, para encontrar esse assassino, que é um homem chamado Creme das Colinas Amarelas. Esse cidadão aqui. O encontro entre a Ruthie e a Kara acontece num bar, num planeta em órbita de um sol vermelho. É lá que a Ruthie encontra a Kara celebrando o seu 23º aniversário, da única maneira que ela consegue, né, virando um pudim de cachaça. É que a fisiologia kryptoniana impede que a Kara fique bêbada sob um sol amarelo, como o da Terra, mas num sistema de sol vermelho, os poderes dela desaparecem, né, tornando a moça vulnerável ao álcool e às próprias memórias dolorosas. Esse cenário estabelece a dinâmica central do filme, né, uma jornada de vingança e de justiça através de uma galáxia perigosa, com uma Supergirl muitas vezes sem poderes, dependendo apenas da própria resiliência. E é claro que uma das maiores surpresas e adições à história original do quadrinho é a inclusão do Lobo, um mercenário xariano interpretado pelo Jason Momoa, que se despede lá do seu papel de Aquaman para abraçar um personagem que ele declaradamente sempre sonhou interpretar. O Lobo, conhecido pela sua força sobre-humana, imortalidade e violência desmedida, foi originalmente concebido como uma paródia dos anti-heróis sombrios lá dos anos 80, mas acabou se tornando um favorito dos fãs. Curiosidade, a inclusão do Lobo no filme é uma homenagem à ideia original que o Tom King tinha, né, que ele pretendia usar o personagem na HQ antes de ser aconselhado a focar apenas na Supergirl. O papel exato do Maioral é um mistério, né, ele pode ser apenas um caçador de recompensas contratado para capturar a Kara, pode ser um rival do Creme, ou simplesmente um agente do caos. E existe também a possibilidade de que a presença do Lobo nesse filme sirva como um link pro próximo filme do Azulão. Veja bem, Gafanhoto, a presença do Brainiac, né, confirmado como vilão para a sequência de Superman, que vai se chamar Man of Tomorrow, levanta algumas questões interessantes, né? Embora o trailer de Supergirl não mostre o Brainiac, obviamente, a exploração da história de Krypton abre portas para a apresentação desse cara. É possível que o filme da Supergirl estabeleça o terreno para a chegada do colecionador de mundos, talvez através da descoberta da cidade perdida de Kandor, ou da descoberta de que Argo City se tornou um dos troféus do Brainiac e ele agora tá procurando um espécime vivo para colocar lá dentro da cidade. Ele poderia ter contratado o Lobo para capturar a Supergirl, você sabe, para enriquecer a coleção dele. É óbvio que se isso acontecer de verdade, ao contratar o Lobo, o Brainiac vai ter escolhido o caminho mais difícil, ao contrário de você, que pode aumentar a sua coleção, qualquer que ela seja, ajudando o canal a permanecer no ar sem gastar um tostão a mais do que você já ia gastar de qualquer jeito, cara. É só usar o meu link da Amazon, que tá no QR Code, que tá aparecendo aqui na tela, ou no link na descrição do vídeo quando você for comprar qualquer item para sua coleção. Quer comprar esse Superman do Henry Cavill com o uniforme preto da Iron Studios? Usa o meu link. Você quer essa coleção de potes de plásticos herméticos aqui para deixar sua comida toda separadinha, organizadinha na geladeira e otimizar o seu tempo? Usa o meu link. Ou se você quiser essa coleção de 129 peças com as mais variadas ferramentas que você, que é um homem ou uma mulher do amanhã, podem precisar a qualquer momento, usa o meu link. O preço para você continua exatamente o mesmo, meu velho, mas uma parte do valor é colocada numa cápsula de fuga e vem para eu continuar aqui fazendo esses mergulhos em Argo City, teorias sobre o Lobo e Brainiac, ao invés de ir tudo, né, 100% para aquela zona fantasma que é o cofrinho da Amazon. Então, pensou em comprar qualquer coisa, use o meu link. Tá certo? De volta ao vídeo, esse tom de aventura espacial com uma equipe disfuncional viajando por planetas exóticos levou o próprio James Gunn a admitir, né, que Supergirl tem muito da trilogia dos Guardiões da Galáxia que ele fez pra co-irmã Marvel. Essa comparação é reforçada por elementos do trailer, como a nave táxi espacial, que é muito legal, as brigas de bar intergalácticas, a trilha sonora que apresenta Call Me do Blondie, evocando a importância da música, né, como ela sempre teve nas obras do James Gunn. Call Me foi escrita em 1980 pela vocalista do Blondie, a Debbie Harry, pro filme Gigolô Americano, no qual o Richard Gere interpreta um garoto de programa ali em busca de dinheiro e de status. A letra diz que ele tá sempre à disposição a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui no trailer a música ganha um novo contexto, né, colocando a Kara como uma pessoa a ser chamada, mas como uma mercenária a qualquer hora do dia ou da noite. Velho, pode ser até mesmo que a gente descubra que a Kara vem fazendo bicos como mercenária. Isso ia ser uma mudança muito legal de paradigma para iniciar esse filme, né? Ia ser uma forma de mostrar como a personagem realmente tá perdida
fodida em comparação com o primo famoso que ela tem. Isso poderia também fazer um link com a imagem que o universo tem de Krypton nesse novo DCU. O James Gunn tá subvertendo a imagem tradicional de Krypton como uma sociedade utópica e benevolente. Nesse universo, os kryptonianos podem ter sido vistos pelo resto da galáxia como potenciais colonizadores agressivos e não apenas como cientistas pacíficos. Veja bem, cara, no filme de Superman de 2025, o Jor-El, o pai do Kal-El, é mostrado não como um sábio bondoso que manda o filho para salvar a humanidade de si própria. Ele escolhe a Terra porque os humanos são fracos e o Kal-El poderia facilmente usar a força para se tornar um líder, espalhando o DNA kryptoniano pelo nosso mundo. E se essa visão não for uma exceção na cultura kryptoniana, e se ela for a regra num mundo que era majoritariamente imperialista, expansionista e tirânico em relação às outras raças, às outras culturas? Eu confesso pra você que eu adoro essa perspectiva. Essa ideia é reforçada também por um detalhe visual aqui na cena de Krypton sendo destruída, A arquitetura kryptoniana no filme é inspirada no estilo Art Deco, refletindo uma era de excessos, de decadência, ao invés do pragmatismo e do idealismo. O Art Deco é um estilo arquitetônico que pega a ideia de progresso e transforma em brilho, simetria, ostentação. Ele floresceu principalmente entre os anos 20 e o início dos anos 30, o que curiosamente oferece ainda outro paralelo com a história de Krypton, Porque até 1929 os Estados Unidos viviam essa era de entusiasmo com o futuro brilhante, com as possibilidades e os avanços da era industrial, até que em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York simplesmente arrebentou com a economia americana e lançou o país na era da Grande Depressão. Então esse estilo mais glamuroso, ostentador, é um prenúncio visual de uma era de tragédia. Essa nova visão de Krypton adiciona uma camada de complexidade moral à herança da Kara e do Superman. Eles não seriam os últimos filhos de um mundo perfeito, mas sim os últimos remanescentes de um império controverso, que certamente vai forçar os dois a enfrentarem a imagem que o resto da galáxia tem deles. E embora Supergirl se apresente como uma história em grande parte independente, as conexões com o DCU mais amplo são inevitáveis, O trailer faz referência direta ao Superman, do David Corenswet, mostrando um jornal do Planeta Diário que contrasta os feitos heróicos do primo com as próprias ações menos celebradas da Supergirl, como resgatar um gatinho ali de uma árvore, o que aliás é uma referência muito sutil ao filme de Superman de 78, Então isso estabelece ali um contraste fundamental entre os dois últimos filhos de Krypton. Ele é o farol de esperança celebrado, que vê o bem em todos, e ela é a sobrevivente endurecida, que vê apenas a verdade. E já aqui no trailer, a gente também tem vários elementos que foram tirados diretamente dos quadrinhos, A cena em que a Kara bebe ali um coquetel flamejante num bar é uma recriação fiel do local onde ela conhece a Ruth nos quadrinhos. A caracterização da Ruth, com a espada da família, são idênticos aos dos quadrinhos. O trailer mostra um ônibus, tipo essa balsa espacial, semelhante ao veículo de transporte intergaláctico que a Kara e a Ruth usam para viajar entre planetas. No fim das contas, cara, fica claro que essa Supergirl não é uma mera versão feminina do Superman, certo? Ela é uma personagem totalmente distinta, forjada no trauma, na perda e numa resiliência que nasceu da ausência do poder. Então, a visão de mundo dela, endurecida pela tragédia, contrasta de forma muito perfeita com a visão de mundo do primo. E essa abordagem promete nos dar uma das heroínas mais complexas e cativantes do cinema. É claro, se a história for contada da maneira como ela deve ser. Não esquece que tem aquele meu link da Amazon aqui embaixo na descrição do vídeo para você mandar vir tudo que você precisa para você, para sua casa e de quebra ainda ajudar esse canal a permanecer no ar. E eu vejo você muito em breve, meu chapa. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.